Olá, meus alunos do curso de Segurança do Trabalho. Vamos a mais uma aula de Informática Aplicada. Hoje nós vamos ver algumas questões sobre o Windows 7 e o Word. Essa será a nossa última aula. Eu reforço a vocês que deem uma olhada na playlist que eu postei no grupo a respeito do Windows 7, que vocês vão ver ele detalhado, tá? São 44 aulas de 5 minutinhos aproximadamente, onde vocês vão poder ver todo o funcionamento desse aplicativo. Aliás, desse software, tá? Que é um sistema operacional. Se vocês tiverem computador em casa, é interessante vocês treinarem também, porque informática é muita questão de prática, ok? Vamos lá. Primeiro vamos saber o que é o Windows 7, tá? O Windows 7 nada mais é do que o sistema operacional da Microsoft, tá? O que é sistema operacional? Como eu expliquei na aula passada, são programas que são essenciais para a máquina funcionar. Ele torna o computador operacional, ou seja, possibilita o computador ligar. Exemplo que a gente tem o Windows, o Mac, tá? Como se fosse o iPhone do celular de vocês. Aliás, é como se fosse o iOS do celular de vocês, se for iPhone, ou Android, tá? Se for outra marca qualquer. Aí nós temos, quando a gente abre o Windows, aparece essa tela chamada de área de trabalho, certo? Nela vocês vão ter várias figuras que são chamadas de ícones. Essas figuras são atalhos para vocês acessarem os programas que existem dentro do computador. A parte de baixo, tá? Dessa área de trabalho, a gente chama de barra de tarefas. Do ladinho da barra de tarefas, tá? Do lado direito, a gente tem a área de notificação, tá? Que funciona como a área de notificação do nosso celular, onde o computador passa alguns avisos importantes, certo? Nessa barra de tarefas também, no seu início, tá? Se a gente for ver aí da esquerda para a direita, nós temos um botão importante chamado botão iniciar, que é o botão onde, através dele, você vai abrir. Você pode ter acesso a todos os programas que existem no computador, ok? Bem, a palavra Windows em inglês significa janela, certo? Por que que eles deram esse nome para esse sistema operacional? Porque quando você vai abrir qualquer aplicativo no Windows, ele aparece em caixas, tá? Que a gente chama de janelas. Nessas janelas, a gente tem algumas coisas importantes, como, por exemplo, a barra de título, que é essa barra de cima, ela é chamada assim porque ela mostra o título do arquivo que está sendo aberto, tá? Depois, aí no finalzinho da barra de título, a gente tem 3 botões importantes: o minimizar, o maximizar e restaurar e o botão fechar, tá? Minimizar é para reduzir a janela, maximizar é para aumentar o tamanho e fechar, como o nome já sugere, é para vocês saírem daquela janela. Aí, nessa própria janela, tem uma parte debaixo da barra de título, que a gente chama barra de menu, que é onde vai aparecer as opções principais que o programa pode fazer. E abaixo, a barra de ferramentas, que também vai apresentar outros recursos do programa. Ok? Aquele botão que eu falei lá no início, chamado menu iniciar, quando você pressiona ele, você pode executar várias tarefas dentro do Windows, principalmente acessar os aplicativos que existem no seu programa, tá? Que existem no seu computador, ok? Conforme vocês estão vendo aqui, além disso, vocês podem acessar pastas importantes também, como a pasta documentos, que ficam salvos os principais documentos do computador, a pasta imagens, música, tá? A pasta computador, onde vai mostrar todos os principais arquivos do programa. E se você introduzir algum periférico, como por exemplo um pendrive, um HD externo, vai aparecer nessa parte do computador. Painel de controle, que como o nome já diz, tá? Serve para você
controlar determinadas funções dentro do Windows, dispositivos impressoras que você pode checar, tá? Algum problema ou pode estar verificando qualquer tipo de ação referente às impressoras, programas padrão e ajuda e suporte, tá? Também tem o botão de desligar lá, onde você pode trocar de usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender ou hibernar, tá? Trocar de usuário é porque às vezes o seu computador ele tem mais de uma conta, tá? Como assim, professora? Conta. Digamos que quando você compartilha seu computador com outra pessoa, digamos que você trabalha o seu computador em casa e tem uma criança. Você pode criar uma conta para você dentro do computador e outra conta para a criança. Qual vai ser a diferença? Quando ela abrir a conta dela, vai ter só os arquivos que ela utiliza. Ela não vai ter acesso aos seus arquivos. E quando você abrir a sua, só você também terá acesso. É como se você tivesse 2 computadores em um computador só, tá? Aí cada um deles é uma conta diferente. Fazer logoff, que é desligar. Bloquear, que é bloquear a tela do computador, né? Que é quando a gente usa para inserir senha. Reiniciar, que é igual a gente faz com o celular, inicia novamente. Suspender e hibernar. Suspender é quando a gente coloca ele no modo descanso. Hibernar é quando você coloca ele em modo de descanso por mais tempo. Aí aqui nós temos outra questão importante que é a lixeira. Quando você exclui os arquivos no Windows, normalmente eles não são diretamente apagados, tá? Eles vão para um local chamado lixeira. Aí depois, se você se arrepender, você pode restaurar os arquivos, tá? Agora, se você estiver usando um pendrive ou um HD externo, que a gente chama de unidades removíveis, e você apagar, ele não vai para a lixeira, certo? Porque o pendrive não pertence ao seu computador. Ok? Aí nós temos aqui a questão de arquivos, tá? O nome dos arquivos, gente, sempre vai ser assim. O nome que você deu o arquivo, ponto, e depois o tipo de arquivo. Como assim, professora? Cada tipo de arquivo tem uma sigla no final, tá? Por exemplo, se for uma música, vai ter lá o nome da música, ponto, MP3, certo? Se for um arquivo compactado, vai ter o nome da pasta, ponto, zip. Se for um arquivo em PDF, vai ser o nome do arquivo, ponto, PDF, certo? E assim por diante. Aqui vai falar um pouco sobre criar atalhos, que tá naquele curso que eu expliquei para vocês, e alternando entre janelas, que também é como você mudar de uma janela para a outra. Basta pressionar Alt mais Tab ou a tecla Windows, que é uma bandeirinha no teclado, mais Tab. Aí você vai alternar entre janelas. Vai acontecer essa mudança aí, você vai mudar de uma janela para outra, tá? Existe uma parte do Windows importante chamada Windows Explorer, que é onde você é o explorador de arquivos do Windows, tá? Nesse local você pode acessar todos os arquivos que estão presentes no Windows. Ele é composto por essa parte de cima, tá? A gente tem primeiramente lá em cima os botões de navegação, que é onde você pode ir e voltar da página que você estava. A barra de endereço, que vai mostrar o local do arquivo que você está abrindo. E tem a barra de pesquisa, que você pode pesquisar o arquivo no computador. Por exemplo, se você não lembra onde está aquele arquivo, você digita o nome dele e pressiona nessa lupazinha que ele vai pesquisar. Abaixo nós temos do lado esquerdo o painel de navegação, que está mostrando qual é o local que você está abrindo. E nós temos do outro lado, tá? Do lado direito, a parte de exibição, tá? Aquilo que você abrir no painel de navegação vai aparecer nessa outra parte aí do lado direito, que é a exibição, que é onde está assim, unidade de disco rígido, dispositivos com armazenamento removível, tá? Depois nós temos a barra de rolagem e abaixo
por último, temos a barra de status, ok? Essa barra de status, pessoal, ela vai dar os detalhes daquele local em que você está selecionando, certo? Esse status, ele vai dar alguns arquivos, aliás, alguns detalhes do arquivo, por exemplo, o formato, se for uma pasta, a quantidade de arquivos que existe dentro dele, o tamanho, tá bom? Nós temos também dentro do Windows as bibliotecas, as 4 principais são de imagens, músicas, documentos e vídeos, tá? Essas são as 4 principais bibliotecas, onde elas são usadas para guardar esses 4 tipos de arquivos diferentes. Agora nós vamos ao Word, tá? O que é o Word? Na aula passada nós vimos um pouco sobre ele, e ele é um editor de texto, ou seja, ele é um programa que serve para você digitar textos e alterá-los. Quando nós abrimos o Word, a gente vai entender que existem várias versões, tá? Existe em 2010, 2012, 2016, 2018, ok? Ele sempre está sofrendo constantes atualizações. Mas todas as atualizações, elas têm pequenas melhorias. Então, se vocês aprenderem sobre o Word 2010, vocês vão conseguir utilizar as outras versões mais recentes de maneira satisfatória também. Na parte de cima, tá? A gente tem destacado aí as chamadas guias principais. Ó, essas guias principais são a guia arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. O que são essas guias principais? Essas guias, elas são locais onde nós temos outras ferramentas inseridas, entendeu? Nós temos outras ferramentas inseridas. É uma divisão, uma classificação das ferramentas. Quando você abre, por exemplo, aí está selecionado a parte da página inicial, tá? Aí vai mostrar todas as ferramentas, as principais ferramentas que existem no programa, tá bom? Depois nós temos os grupos de ferramentas. Dentro de cada guia dessa vai ter vários grupinhos de ferramentas, que são outras subdivisões de funções, tá? No caso, na guia, página inicial, a gente vai ter o grupo de ferramentas área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Bem, nós vamos ter também, certo? Aí mostrando na tela o ponto de inserção, que é onde vai estar presente o que nós chamamos de cursor também, esse ponto de inserção. É onde vai estar presente o ponto onde você vai começar a digitar, certo? Então, o que você digitar vai começar a aparecer, tá? Vai começar a se localizar a partir desse ponto de inserção. A área de texto, que é essa página toda em branco, e a barra de rolagem, tá? Embaixo, por último, também, nós temos a barra de status, que, como eu já expliquei para vocês, oferecem algumas informações sobre o documento que está sendo digitado. Uma dessas informações é o número de páginas que o documento tem, a quantidade de palavras. Professora, mas para que eu vou querer saber a quantidade de palavras? Para alguns textos que você vai digitar, isso é importante. Por exemplo, se você estiver fazendo um resumo de um TCC, o resumo de um TCC, ele só pode ter 200 palavras. Você não vai ficar contando de palavra em palavra, basta você selecionar e olhar lá na barra de status quantas palavras tem o seu resumo, certo? Então, cada função, ela tem seu modo de usar e a sua situação de usar. Nós temos aqui também no Word, eu vou dar um zoom, ó, nessa parte aqui, botões de comando, tá? Nessa parte aqui de cima. Esses botões de comando tem o símbolozinho do Word, tá? Que é onde você pode, se você clicar nele, você pode fechar, restaurar ou minimizar a janela do Word.
tem um botãozinho aí também no formato de disquete, quadradinho, que é para você poder salvar o arquivo. E tem duas setas circulares aí, uma seta para voltada em sentido horário e outra anti-horário, que significa refazer ou desfazer. Por exemplo, você fez alguma coisa lá e não gostou, você pode desfazer, tá? Aí você se arrependeu de desfazer, aí você pode refazer, voltar de novo, tá? Exemplo, você queria digitar a palavra amor, né? Aí você digitou lá na ordem errada, digitou Roma. Aí você pode desfazer, ok? Desfazer, aí aquela palavra ali vai sumir. Agora, se você depois decidiu que vai usar a palavra amor, ao invés de Roma, você pode refazer, que aí a palavra volta de novo para o que estava, ok? Bem, gente, essa foi a nossa aula. Eu também vou postar uma playlist a respeito do Word, tá? Para que vocês possam ver esses programas detalhadamente. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.